de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Pai Celestial, Deus Santo, rogamos tuas bênçãos, Senhor, celestiais, sobre cada um de nós, nessa hora, ó Pai. Venha falar nos nossos corações, Senhor, através da tua voz, Senhor, nos tem enviado nesses últimos dias. Também rogamos que venha estar, falar, Senhor, estar falando nos corações de cada membro da igreja eleita. Onde se encontra cada um deles, ó Pai, nessa hora. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós rogamos suas bênçãos. Amém. Amém. Senhor. Vamos falar por alguns instantes, nessa noite, sobre o intervalo, sobre as heresias, os mal entendidos da mensagem, o intervalo. Né? O intervalo. Vamos começar lendo aqui, para você entender esse assunto aqui. No intervalo, no parágrafo 48 está escrito assim: os 7 selos retêm o mistério do livro, até que possamos ver o que aqueles 7 selos selaram. Estamos somente presumindo essas coisas, né? Estamos presumindo. Ou seja, né? Quando o Bruno fala que está presumindo, então até que os selos sejam abertos, nós estamos apenas aqui presumindo. Né? Ou seja, os selos ainda não estavam abertos naquele momento ali, os selos não estavam abertos naquela mensagem ali, né? No intervalo. Então o Bruno estava ali presumindo, supondo, né? Porque o primeiro selo ainda não foi aberto. O Bruno falou, não sabia sobre cada selo, não sabia o que seria, né? O segundo selo não sabia, quando estava no primeiro selo. Quando eu estava no terceiro selo, eu não sabia o que era o 4º selo, ou seja, ele não sabia. Senhor, enquanto não era aberto para ele não sabia. Essa palavra também, presumindo, você encontra aqui no parágrafo também 40 e 49 também. O Mombrano fala assim: 7 selos no livro. Esses 7 selos estão com o livro selado. Estão vendo? O livro está absolutamente selado. Estão vendo? A congregação diz amém. O livro é absolutamente um livro selado, até que os 7 selos sejam abertos. Está selado com 7 selos. Agora, isso é diferente dos 7 trovões. Então, os selos é diferente dos 7 trovões. Amém. Estão vendo? Isto são 7 selos no livro, e o livro não irá. Os selos não serão divulgados até a mensagem do 7º anjo. Estão vendo? Assim nós estamos presumindo. Né? Nós estamos presumindo. Ou seja, não sei o que é os selos ainda. Eu estou aqui pregando o intervalo, a brecha, né? A brecha entre as eras e os selos. Né? Então, existe ali um intervalo ali entre os selos, né? Entre as eras da igreja, entre as eras e o selo. Tem uma brecha, tem um espaço de tempo ali. Então, ainda não é o primeiro selo. Aí você pergunta, mas como assim? Não é a palavra de Deus? Sim, tem muitas coisas ali que realmente se provaram depois, no primeiro selo, segundo, e até a última mensagem Mombrano, 65, que sim, estava exato com a revisão que veio depois. Mas teve coisas que não estava exato. Né? Teve coisas, como assim? Olha aqui para você ver no parágrafo 60, 55. Né? No parágrafo 55, o Mombrano nos fala: esse livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado, tá vendo?
né? Esse livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Se pegar isso a pé da letra, também isoladamente. Se pegar isso aqui, né, você vai dizer que acabou as eras, a era da Odisseia terminou. Né? Se você pegar aqui isolado, você vai dizer o quê? Não, para o selo ser revelado, né, acabou as eras da igreja. Senhor. Acabou a era da Odisseia. Né? Mas quando você vai na pergunta e resposta, ela rasgou a capa dela, né? Então não sei se é a primeira, a pergunta número 1 ou 2. Você recorda qual que é? Eu não recordo aqui, mas na pergunta de 17, perguntaram para o irmão Brana: recentemente você tem feito comentários concernente a que terminou a era da igreja Laodiceia. Você fez comentário que acabou a era de Laodiceia. Essa mensagem foi pregada em 30 de agosto de 64. Então foram 1 ano e meio depois dos selos, né? Então os irmãos entenderam que a era de Laodiceia teria acabado, né? Porque os mistérios dos selos foram abertos, então entenderam isso. Baseado isoladamente naquela referência. Baseado naquela referência ali, né? Eles leram ali e entenderam que a era da Odisseia tivesse acabado. Aí o Bruno responde essa pergunta: não, nunca disse que terminou. Amém! Se eu disse, me entenderam mal. Se eu disse isto, né, me entenderam mal, né? Se pareceu que eu disse isso, né, me entenderam mal. Eu disse mal, né? Eu disse de uma forma errada isso. Eu falei de uma forma que corretamente, né? Eu estava errado nisso. Eu disse mal. Senhor. Esta é a última era da igreja. Amém. É o final das eras da igreja. Laodiceia não tem terminado. Amém, Senhor. A igreja se tem ido quando terminar. Amém, A Senhor. igreja se tem ido já quando terminar. Assim sendo, enquanto a igreja estiver aqui, não tem terminado. Amém, isso é verdade. Então enquanto a igreja estiver aqui, a era da Odisseia não tem terminado. Senhor, é verdade. Amém. Ou seja, então você percebe que o intervalo, a mensagem, a brecha tem essa característica, né? Você tem que mas tem uma mensagem que fala que a era da Odisseia não acabou? Tem essa mensagem aqui. Amém, Senhor. O arrebatamento aqui tem. Verdade. Um lugar, né, no parágrafo 75 fala que estão vivendo hoje na era da Odisseia. No parágrafo 76, você pode ler na sua casa. No parágrafo 105, essa mensagem foi uma da última mensagem que o Mobrano pregou ela. Senhor, é verdade. Amém, Senhor. Na data de 4 de dezembro, tá vendo? 4 de dezembro de 65, uma das últimas mensagens dele. Verdade. Dia 24 de dezembro. Amém. Então, dia 4 de dezembro, ele pregou. Isso está no parágrafo 75, 76, 105, 117 e 124. 75, parágrafo 75, parágrafo 76, parágrafo 105, parágrafo 117 e 124. Amém. Isso significa que mesmo nós estamos na era da noiva, que nós estamos, né? Da noiva, lógico. A noiva surgiu aqui agora. Nós estamos também na era do Filho do Homem. Na era da águia. Mas isso não anula a era da Odisseia. Senhor. Você não pode falar, não, tudo bem, nós estamos fora da era de Laodiceia. Né? Nós estamos fora, porque a noiva sai fora, né? Sai dessa era. Mas a era da Odisseia não acabou, gente. Não confunda as coisas. Né? Uma coisa não anula a outra. Amém. Você pode dizer, não, nós estamos hoje na era
da noiva. Acabou a era da Odisseia? Não, nós estamos na era da noiva, estamos também na era da Odisseia. Mas fora da igreja da Odisseia, você entende isso? Estamos fora da igreja, mas a era da Odisseia só termina quando Cristo voltar. Amém, Senhor. Mas como que eu sei quando Cristo voltar? Porque a noiva não vai estar mais na terra, a igreja vai ter saído daqui. É simples. Qual que é a evidência que eu sei que a era da Odisseia não acabou ou acabou? É simples, a igreja, se ela estiver aqui, a era da Odisseia não acabou. Amém, Senhor. Então você vê então essas coisas. Outra coisa que nós temos que ver aqui também. Selado na parte de trás do livro, ou seja, Mombrana cria, né, que haveria um mistério ali, né, que estaria atrás do livro. Atrás ali, e você encontra isso nessa mensagem que creio eu, né, ou no primeiro selo, segundo selo, você vai ver ele ensinando que o mistério estava detrás do livro. Né? Você encontra isso, né, nessa mensagem, os 7 selos. Né? Mas quando você chega no alimento espiritual, alimento espiritual, amém. A seu tempo, essa mensagem foi pregada no finalzinho do Sermão Branco também. Deixa eu ver a data aqui para não enganar. 18 de julho de 65. Aqui uma banda fala no parágrafo 83 dessa mensagem, alimento espiritual a seu devido tempo. Então, lá atrás, no começo dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos desceram naquela forma de pirâmide, se puseram ali e me disseram para retornar aqui e falar sobre aqueles 7 selos. E ele estaria comigo. Ele me mostraria o que eles eram. As coisas perdidas. Eu sempre pensei que isso estivesse selado na parte de trás do livro. Eu sempre pensei isso. E que isso estava selado atrás do livro. Na parte de trás do livro. E fosse algo que não estivesse escrito no livro, mas na parte de trás do livro. Mas resultou que foi dado a conhecer que ele não pode fazer isso. Não é algo que está escrito, é algo que está escrito no livro. É algo que esteve oculto no livro, sempre esteve no livro. Amém. Não é na parte de trás do livro, como o Brana sempre ensinou. Não pode. Esteve oculto no livro, porque qualquer que tirar uma palavra dele, ou acrescentar uma palavra a ele, deste modo é um mistério que esteve no livro, nessas 7 eras da igreja. Cada uma delas produziu um mistério, tudo acerca do batismo em água, essas coisas, com que eles se atrapalharam por todo o tempo. É, Senhor, é verdade, amém. Então você vê, então a coisa, gente, a coisa é você não isolar um versículo, um parágrafo da mensagem. É um versículo da Bíblia, você não pode isolar, né? Ontem lá em Taubaté, lá, eu pregando, no evangelismo lá, e uma mulher que levantou lá, né? Levantou no meio lá e começou a debater ali, né? Não podemos adorar o Filho, ela gritando, né? Temos que adorar só o Pai, né? Aí eu falei, Senhor, está aqui que nós temos que adorar o Filho. O Filho não é Deus, o Pai que é Deus. E aquela coisa, todo mundo olhando ali. Eu falei, não, a Bíblia diz que temos que adorar o Filho. Mas cadê isso? Se tiver na Bíblia, eu creio. Eu falei, se não tiver aqui, eu sou um falso, né? Eu sou um mentiroso. Se não tiver escrito aqui, né? Então ali Deus me deu, né? Hebreus 1:6. Quando Deus colocou